OVNIs no Rio Tâmega. Local: Ferjim, Amarante. Maio de 1954. 16 horas. A testemunha, Arnaldo Ribeiro de Freitas, com 8 anos. Estava a guardar uma cabra numas colinas que rodeiam uma pequena zona de cultivo de centeio, quando ouviu um som semelhante ao de um rádio com interferências. Correu então na direção do som, que provinha de uma depressão a cerca de 150 metros. Segundos depois, observou um objeto que se afastava na direção do rio Tâmega, e no centro da depressão, a 40 metros da testemunha, estava um segundo objeto, idêntico ao primeiro. O objeto teria aproximadamente 1,5 metros de altura por 2 metros de diâmetro. O formato era de meia esfera, com uma base circular. Na parte de baixo havia uma estreita franja metálica, e acima desta havia um vidro transparente. Estava coroado com uma espécie de torreta cônica num tom castanho. Emitia uma luminosidade semelhante à da cor do sol. Este segundo objeto ascendeu lentamente na vertical, girando sobre si mesmo. Depois, a cerca de 20 metros do solo, inclinou-se e acelerou, desaparecendo rapidamente de vista. Foi neste momento que a testemunha sentiu uma deslocação de ar bastante quente. Arnaldo ainda conseguiu observar no interior do segundo objeto, 2 seres, de cabeça muito larga, olhos grandes, e no lugar da boca, tinham um pequeno orifício. Estavam vestidos com um fato azul. Um dos seres parecia manobrar umas alavancas, enquanto que o outro estaria com o olhar fixo na testemunha. Aparentemente estavam sentados, mas seriam de baixa estatura. Arnaldo ainda os observou durante 20 segundos. Todo este evento terá durado cerca de 1 minuto. Próximo ao local onde a testemunha viu o segundo objeto, os investigadores encontraram, 20 anos depois, uma área de terreno irregular, com 8 metros de comprimento por 3 metros de largura, onde o centeio, apesar de plantado, nunca crescia. Um avistamento no Pinhal. Local: Carapito, Guarda. 4 de janeiro de 1977. Meia-noite e 30 minutos. A testemunha, que preferiu o anonimato, do sexo masculino e técnico numa fábrica de automóveis, estava num pinhal a treinar o seu pastor alemão quando, inesperadamente, o animal foi sentar-se junto do dono, manifestando estar com receio. Foi então que a testemunha reparou que a cerca de 10 metros de distância, entre os pinheiros, estava um objeto suspenso no ar a 10 metros do solo. Era de aparência metálica, escura, de forma elipsoidal e com uma cúpula também escura na parte superior. Teria aproximadamente 7 metros de diâmetro, e emanava um som semelhante ao das interferências de um rádio. A testemunha também observou próximo ao objeto, mas no solo, um vulto, imóvel, com 1,80 m a 2 metros de altura, de aspecto humano e robusto. Passados alguns segundos, o OVNI emitiu uma luz muito brilhante, e desapareceu instantaneamente, assim como a figura humanoide que estava no solo. Logo de seguida o pastor alemão voltou à normalidade. Algum tempo depois, soube-se através de alguns familiares que nos 3 dias seguintes ao avistamento, a testemunha sofreu de fortes dores de cabeça e cansaço do corpo que o impediram mesmo de trabalhar. Então, por recear comentários no seu meio socioprofissional, a testemunha deslocou-se a Salamanca, em Espanha, para procurar um médico, evitando assim qualquer publicidade sobre o avistamento do OVNI. O seu pastor alemão desapareceu pouco tempo depois do avistamento. Reapareceu alguns meses mais tarde, mas, apesar de ser um animal ainda jovem, acabou por morrer inexplicavelmente nos finais de agosto daquele ano de 1977.
no dia anterior a este caso. Perto do rio Diz, numa zona próxima à localidade do Carapito. Pelas 21h30. Duas irmãs, Maria Alice da Conceição Reis de 24 anos, administrativa, e Elizabeth de 9 anos, lavavam a roupa junto à sua casa rural quando se deram conta que no topo de uma pequena colina, a cerca de 60 metros de distância, estava um grande vulto, escuro e imóvel. Aparentava ser uma espécie de caixa com aproximadamente 2,5 metros de altura e 1 metro de largura, de pernas afuniladas, e no topo tinha uma cabeça mais escura que o resto do corpo. Era como um monstro de aspecto disforme. As testemunhas só se aperceberam da presença da figura após escutarem um som muito estranho. Era como se vários cães estivessem a ladrar simultaneamente junto a um megafone. Poucos minutos depois, e receosas, as irmãs entraram rapidamente em casa e trancaram a porta. Foi então que começaram a ouvir no exterior, e no caminho de terra que rodeia a casa, um som contínuo de arrastamento na areia. Era como um arrastar de pés, lento e compassado. O dito som passou de uma das esquinas da casa, até à outra, terminando subitamente ao início de um pinhal próximo da casa. A irmã mais nova, a Elizabeth, sofreu um esgotamento nervoso, que também pode ter sido a causa de uma lesão cardíaca que teve posteriormente. Os investigadores deste caso encontraram perto da colina onde se observou a figura humanoide, uma pequena zona radioativa. Ainda que seja importante assinalar a existência de depósitos de urânio naquela zona. Os investigadores também encontraram próximo ao pinhal adjacente à casa, num local que é utilizado para a pastagem, uma zona circular com um diâmetro de 2,60 metros, em que a terra estava comprimida, a erva não crescia, e também era evitada pelos cavalos. 2 enormes visitantes. Local, Montargil, Distrito de Porto Alegre. Data, 6 de fevereiro de 1980. 11 horas. A testemunha, o Sr. Pavão de 55 anos, estava no campo a guardar as suas ovelhas quando ouviu um barulho que até assustou o seu cão. Apercebeu-se então que algo se passava atrás dele, olhou rapidamente, e para seu espanto, deparou-se com 2 seres que olhavam fixamente para ele. Eram de aparência humanoide, extremamente altos e fortes, com aproximadamente 2,40 metros de altura, e vestiam um fato cinzento que cobria todo o corpo. As suas faces eram semelhantes às nossas, só os olhos e a pele é que eram um pouco diferentes. Mas as mãos eram grandes e muito peludas. Então, os seres aproximaram-se, e amigavelmente tocaram no ombro da testemunha, assim como noutras partes do seu corpo. Ao mesmo tempo que falavam uma linguagem estranha. A voz deles tinha uma modulação semelhante à da voz humana. Enquanto os seres falavam, a testemunha reparou que eles também tinham dentes. Aparentando perceber o medo do Sr. Pavão, um dos seres apontou para as ovelhas, e a testemunha disse-lhes o nome do animal. Entretanto, os 2 seres continuavam a falar e a rir entre eles. Então, o Sr. Pavão ordenou ao seu cão que lhe fosse buscar uma das ovelhas. Mas, no momento em que desviou o olhar, houve um grande clarão luminoso que o cegou momentaneamente. Quando a testemunha voltou a olhar para o local onde os seres estavam, já eles tinham desaparecido. Extremamente nervoso e excitado, o Sr. Pavão regressou a casa. Quando chegou, a sua esposa e o seu filho ficaram bastante surpreendidos por vê-lo naquele estado. Este evento fez com que a testemunha sofresse de pesadelos durante várias noites. O Sr. Pavão consegue identificar várias línguas estrangeiras, e afirmou que a linguagem falada por estes seres não é originária do nosso planeta.